Se te tirassem tudo que você tem hoje, sua profissão, seus títulos, que todos nós carregamos como sendo pai ou mãe de uma criança, filho ou filha, irmão, irmã, esposo, marido, se te tirassem tudo, seu emprego, todas as coisas materiais que você tem, o que te sobra? Se hoje você não tivesse que trabalhar e pudesse fazer algo que você gosta, se você pudesse ficar à toa, sem acesso a nenhum tipo de meio eletrônico, nem rede social, o que você faria? Você sabe o que você gosta de fazer com o seu tempo livre, que não seja se ocupando das redes sociais ou mexendo em eletrônicos. Por que tudo isso? Porque é muito fácil a gente navegar no supérfluo, no superficial de quem nós somos, quando a gente tá o tempo todo se ocupando de alguma coisa. Quando a gente tem um tempo livre, a gente na verdade nunca fica livre, a gente sempre arruma alguma coisa para preencher, ou então passamos horas mergulhados em vídeos, no meio, na rede social. Então, se te tirassem tudo isso e você pudesse hoje estar à toa, o que você gostaria de fazer? E parece uma pergunta boba, mas ela responde muito sobre quem você é e de você conseguir se reconhecer e saber se você realmente se conhece, se você sabe as coisas que você gosta de fazer, como preencher o seu tempo com mais qualidade, com coisas que realmente vão te preencher e vão fazer parte de quem você é. A verdade é que estamos sendo atropelados pela velocidade do tempo e vamos repetindo padrões e seguindo um fluxo que talvez hoje nem se enquadre com a nossa versão atual, com aquilo que você é hoje enquanto uma pessoa adulta. Mas se você parar para observar, você às vezes tem comportamentos, age, pensa e defende algumas convicções que nem são suas, mas que de tanto você ter escutado lá na sua infância, se tornou tão comum que isso vai seguindo a sua vida, você vai repetindo padrões, sem necessariamente, sem verdadeiramente olhar para você e olhar para esses comportamentos e se perguntar: isso condiz com quem eu sou? Porque muitas vezes a gente fica replicando comportamentos que quando a gente olha de fora a gente nem concorda tanto assim, às vezes comportamentos dos nossos pais, mas que quando a gente não tá tão consciente do que nós estamos fazendo, quando a gente menos percebe, lá estamos nós, agindo, fazendo ou falando as mesmas coisas que os nossos pais ou pessoas que nós tivemos contato na nossa infância fizeram com a gente ou fizeram com outras pessoas, mas que enquanto criança nós observamos, né? Porque criança é extremamente observadora. Então, para olhar os seus comportamentos, se eles estão de fato condizendo com quem você quer ser, com quem você é hoje, com a versão adulta que você tem, com a vida que você leva. Você realmente gosta de quem você está sendo? E eu gosto muito de uma parte do livro da Clarissa Pinkola Estés, porque ela é uma escritora e psicanalista, e ela conseguiu assim trazer de uma forma tão assertiva e tão pontual, como um toque doce, mas certeiro, aonde dói a alma de todo mundo, que são sentimentos que todo mundo em algum momento já teve, vai ter, ou nesse exato momento está passando por isso e pode se identificar. E aí eu já digo de antemão
que caso você se identifique, isso é bom, isso é um convite para você olhar para dentro de você e se descobrir, se perceber. Sente esse sentimento que vai deixar aí em você, que vai te causar um estranhamento, talvez conflitos, e leve para terapia, vai ser bom, porque a gente só consegue se conhecer mergulhando profundamente em quem nós somos. E isso é sim também enxergar as nossas partes difíceis, as nossas sombras, as coisas que a gente tenta negar pra gente mesmo. Como saber se você está num relacionamento interrompido com você mesmo? Se você sente fadiga, fragilidade, depressão, confusão, sentimento de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir o seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da própria revitalização. No trabalho ou na inércia, deixar-se envolver exageradamente. Na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Temer procurar um mentor, uma mãe, um pai, temer exibir a própria obra antes dela estar acabada, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a se fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, ter complexo de superioridade. Então, são todos sentimentos que todo mundo em algum momento passa. Todos nós, mas especialmente as mulheres, passamos e sentimos essas sensações em vários momentos da nossa vida, em fases diferentes. Porque, principalmente as mulheres, eu me refiro, porque nós desde muito novas já somos polidas e independente da cultura, sendo claro, né, que existem umas que são mais opressoras do que as outras, mas crescemos num sistema em que vivem nos ditando o que a gente pode ou não fazer, como a gente pode ou não se comportar, que determinado comportamento não é coisa de mulher. E aí você acaba sempre optando por dois caminhos, ou ser muito permissiva, porque ditam que mulher tem que ser doce, frágil, amável, meiga, ou sendo às vezes muito agressiva, porque às vezes o sistema familiar, o meio onde essa mulher cresce, essa pessoa vive, ela tem que se defender. E aí isso vai gerando, né, vários desses sentimentos aqui. E você se conhecer, e eu sei que em alguns momentos da vida a gente vai se deparar
com um sentimento e com uma dúvida de qual o sentido da vida. E eu gosto de usar como analogia que a vida é igual uma obra de arte. Por quê? É como se a vida fosse uma grande tela e nós somos os artistas. E por que eu faço a analogia de que a vida é uma grande obra de arte? Quantas vezes você não parou na frente de um quadro e se perguntou o que se passava na cabeça desse artista? Porque você tenta encontrar o sentido naquela obra e você não consegue. E talvez a graça seja exatamente essa. Às vezes, o que o autor ali, o artista, queria era exatamente isso. Não ter sentido nenhum. Mas de alguma forma ele te tocou. De alguma forma ele despertou algum sentimento, alguma emoção, ou até um estranhamento, que também é um sentimento. E assim é a vida. Nem sempre ela vai ter sentido. Mas a gente não pode e não deve nunca desistir. E quando você se depara com esses tipos de sentimento que eu falei aqui do livro, é só mais na verdade um convite para você se olhar e olhar para sua vida num todo. E aí quando você mais se conhece, mais você começa a tomar consciência dos seus limites, do seu corpo, a se respeitar e a escolher melhor as pessoas com quem você anda. Nem que para isso, num primeiro momento, você se sinta sozinho, porque sim, pode acontecer. Acho que todo mundo, em algum momento, já se sentiu sozinho. Em algum momento não se identificou, olhou pro lado e falou: o que eu tô fazendo aqui? E tá tudo bem, porque todo mundo passa por isso. Porque em alguns momentos da nossa vida vai ser mais sobre a gente. E a gente com a gente, sem mais ninguém. Porque é nesse momento que você descobre a beleza, a força e a graça de ser quem você é. E a partir daí pra frente, as pessoas que se aproximarem de você vai ser exatamente por ser você, sendo quem você é. E assim você vai poder ser livre, sem medo do que as pessoas vão pensar de você. E sem medo de explorar melhor o seu corpo, de viver a sua sexualidade, ou seja, de se expressar no mundo, sendo quem você é. Então se permita a esse convite de se conhecer e se prometa uma coisa, que a partir daqui você vai ter um date com você mesmo e vai se conhecer com a mesma curiosidade e afinco que você tem quando você está interessado em alguém e em conhecer a outra pessoa. Combinado?